Boa noite a todos. Que a graça do Senhor seja com todos vós. É com alegria e gratidão que estou aqui nesse momento. É um prazer para mim estar com os irmãos para trazer a palavra de Deus. Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 18. A nossa leitura será do versículo 1 até o versículo 11. Antes da leitura, irmãos, vamos fazer uma oração. Peçamos a graça do nosso Deus. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós rendemos graças ao Senhor pelo grande privilégio que nós temos de podermos nos reunir e juntos prestarmos a Ti o culto, a adoração que Te são devidos. E nesta hora, ó Deus, nós desejamos aprender do Senhor mediante a Tua palavra. Para tanto, Senhor, ilumina-nos com Teu Espírito, tanto a mim, pregador, quanto os irmãos, irmãs e demais que aqui estão ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos ilumine de maneira que não só compreendamos a Tua palavra corretamente, mas as nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra e pelo Teu Espírito para o louvor e glória do Teu santo nome. E aqueles que estão conosco, que ainda não são crentes em Cristo Jesus, ó Deus, queira convertê-los nesta noite, de maneira que creiam em Cristo e, crendo, tenham a vida eterna, no nome dEle, para a glória dEle, para o louvor e glória do Senhor. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Vamos à leitura da palavra de Deus. Capítulo 18, do versículo 1 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. E se é a mim, pois, que buscais, deixai-lhe estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, este Evangelho é um livro maravilhoso da palavra de Deus, o Evangelho de João, cujo objetivo é exatamente que as pessoas saibam quem é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, sabendo quem Ele é, creiam no seu nome e tenham a vida eterna. Isso está lá de maneira muito clara no capítulo 20, versículos 30 e 31. Lá nós temos o objetivo de maneira muito clara ali exposto, no sentido de que João registra todos os milagres e tudo que ele registra aqui. O propósito é exatamente esse, para que as pessoas, ao lerem esse Evangelho, ou ouvirem esse Evangelho, tomem conhecimento de quem é Jesus, de que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, o Salvador prometido, para que crendo em seu nome, tenham vida eterna. Todo esse Evangelho deve ser lido, estudado ou ouvido à luz desse objetivo, porque esse é o objetivo desse Evangelho, que as pessoas conheçam a Cristo, saibam quem Ele é e tenham nele a vida eterna. E é exatamente por isso, meus irmãos, que quando eu estou evangelizando alguém, eu recomendo a essa pessoa que leia esse Evangelho, porque esse é o objetivo, para que as pessoas conheçam ao Senhor Jesus Cristo e sejam salvas.
Esse é o objetivo do Evangelho. E este Evangelho, irmãos, se nós acompanharmos toda a narrativa, nós vamos perceber que do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos ali um registro do ministério público do Senhor Jesus Cristo, de como Ele publicamente exerceu esse ministério, atuou na esfera pública ali, naquele contexto de Israel. Do capítulo 13 ao 17, nós temos um ministério mais particular. A morte do Senhor Jesus Cristo está se aproximando. Já é a quinta-feira. Ele então toma os discípulos, vai para um cenáculo, uma sala espaçosa, e ali ele dá as últimas instruções, diretrizes, orientações aos seus discípulos a respeito de como as coisas iriam acontecer posteriormente, para prepará-los para aquele momento crucial na história da redenção, que seria a morte do Senhor Jesus Cristo e os eventos que se seguiriam a esse fato grandioso na história da redenção. E aí o capítulo 18 começa exatamente mudando agora. Ele sai do cenáculo, ele vai atravessa o ribeiro Cedron e vai para o jardim. E aí os outros evangelistas, eles vão nos informar que esse jardim era o Getsemane, chamado Getsemane. Então ele deixa agora os discípulos, ele deu as instruções necessárias para fortalecê-los, para encorajá-los, para prepará-los, a fim de que passassem por todas aquelas dificuldades. E agora ele vai em direção à cruz. Aqui o evangelista João, ele começa a narrar aqueles eventos da paixão de Cristo, do sofrimento e morte do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos que ele vai para esse lugar porque Judas, ele conhecia aquele local. Judas, o traidor, já tinha se separado do grupo, já tinha feito pacto com os sacerdotes e os fariseus para prender Jesus, e ele conhecia muito bem aquele lugar porque Jesus muitas vezes estivera ali com os seus discípulos. Então Judas sabia que Jesus ali seria um local fácil de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Então ele vai ali com a escolta, com alguns soldados, e o soldado, no caso, escolta romana, e soldados lá do templo leva para prender o Senhor Jesus Cristo, como se o nosso Senhor fosse um malfeitor. E ele vai até lá, e de fato o Senhor Jesus Cristo é preso, e aí segue-se todo aquela narrativa, segue-se toda a narrativa de sofrimento do nosso Redentor para a nossa salvação, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E aqui, irmãos, desse texto, eu quero destacar uma verdade muito importante que considero aqui. E a verdade que quero destacar nesse texto é a seguinte: que de forma voluntária e determinada, o Senhor Jesus Cristo seguiu em direção à cruz para a salvação de pecadores, conforme a vontade do Pai. Grave isso: de forma voluntária e determinada, o Senhor Jesus Cristo, ele seguiu em direção à cruz para a salvação de pecadores, conforme a vontade do Pai. E isso, irmãos, nós podemos ver em alguns fatos. Em alguns fatos isso fica muito evidente, fica de uma maneira muito clara aqui nesse texto. E o primeiro fato a ser destacado, que demonstra essa verdade, é que mesmo sabendo da sua iminente prisão, ele não fugiu, mas foi ao encontro do traidor. Mesmo sabendo que seria preso, ele não procurou se ocultar, ele dirigiu-se para o traidor com aqueles que o acompanhavam. Então observe isso, nós podemos ver do versículo 1 até o versículo 4. Na verdade, o Evangelho, não só este aqui, mas outros vão informar que Jesus, ele predisse a traição. Ele disse que Judas, que um dos discípulos iria traí-lo, e ele já havia dito isso. Ele também disse que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, para sofrer, para morrer. Então ele já tinha dito isso, ele sabia, ele estava consciente disso. E ele vai exatamente para o Getsemane. Por quê? Porque Judas conhecia aquele lugar era o lugar mais fácil de Judas encontrá-lo. Muitos momentos durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, eles tentam prendê-lo, eles tentam pegá-lo de alguma maneira, mas aí o evangelista sempre diz assim, que o evangelho de João, ainda não era chegada a sua hora, mas agora a hora chegou. E ele vai exatamente porque ele sabe que Judas conhece muito bem aquele lugar, e era para ali que Judas iria para procurá-lo. E ele então vai, e veja que ele registra isso. O evangelista diz no versículo 2
quando depois que relata que Jesus foi para aquele local. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Então, ele registra isso e faz o registro desses lugares, porque exatamente o objetivo é mostrar que Jesus ele está indo para ali, ou ele foi para ali, exatamente com o propósito de ser achado e preso, porque a hora havia chegado. E quando eles chegaram até aquele local, vejam que Jesus toma a iniciativa. Jesus não espera que eles cheguem até ele. Versículo 4 diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Então observem que ele se adianta, ele vai ao encontro do traidor, sabendo de tudo que estava para acontecer com ele. Inclusive o evangelista Marcos, ele registrando esse episódio, ele diz que Jesus disse o seguinte: levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Levantai-vos, não para fugir, mas para ir, para ser exatamente preso, porque para isso ele veio, para morrer no lugar de pecadores. Então ele está de maneira voluntária e determinada em ir à cruz para a salvação de pecadores, conforme a vontade soberana do Pai. Esse é o primeiro fato. O segundo fato que demonstra esta voluntariedade e determinação do Senhor Jesus Cristo em ir em direção à cruz para a salvação de pecadores, conforme o decreto do Pai, se encontra aqui, nós podemos ver no fato de que, e aí nós temos o segundo fato, de que mesmo sendo o Todo-Poderoso, ele deixou-se prender. Observem, quando Jesus pergunta para eles: a quem buscais? Final do versículo 4. No versículo 5 eles dizem: Jesus o Nazareno. E Jesus diz assim: sou eu. E então, quando Jesus disse sou eu, versículo 6, eles recuaram e caíram por terra. Isso mostra uma demonstração do poder infinito do nosso Redentor. Aquele que está ali não é simplesmente homem, mas é plenamente Deus. E interessante essa palavra eu sou, sou eu. Sou eu aqui, se você for lá no grego, na verdade lá está eu sou. E essa expressão aparece outras vezes no Evangelho de João. Nós podemos entendê-la de duas maneiras. Ou nós entendemos como sendo simplesmente uma identificação: você é Jesus o Nazareno, como qualquer pessoa diria, eu sou eu, realmente sou eu. Nós podemos entender assim, mas nós podemos entendê-la de uma outra maneira, e é provável que esse seja o sentido aqui. É que esse eu sou é uma identificação, ou seria uma identificação com o grande eu sou do Velho Testamento. Lembram quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo e não se queimava, e então Moisés se aproximou e ele viu então que era Deus. Deus revelou-se a si mesmo para Moisés e a sua vontade, e quando ele disse que Moisés devia voltar para o Egito para retirar o povo, Moisés perguntou: mas o que eu digo para o povo? Quem me enviou? Como é que eu respondo para o povo se eles me perguntarem? E ele disse: diga, eu sou, te enviou. E aí Jesus, ele se identifica com esse eu sou. Por exemplo, se você olhar no capítulo 8, você vai perceber isso, lá no capítulo 8, versículo 58, quando a partir do versículo 56 deste Evangelho, capítulo 8 deste Evangelho, a partir do versículo 56, nós temos o seguinte: Jesus discutindo com os judeus, ele diz assim, versículo 56: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão é a mesma que está lá no capítulo 18. Eu sou. E provavelmente isso é uma referência à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E o contexto aponta para isso. Por quê? Porque quando Jesus disse sou eu, ou eu sou, todos recuaram e caíram imediatamente. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso.
aquele a quem se submetem as enfermidades, os demônios, os eventos da natureza, como ele disse ao mar e ao vento, emudece, e imediatamente se fez grande bonança. É Ele, o Todo-Poderoso. Mas mais do que isso, os outros evangelhos, por exemplo, os outros evangelistas, Mateus vai falar, por exemplo, narrando esse fato aqui, vai mostrar que Jesus repreendeu a Pedro e disse para Pedro: por acaso, conforme nós temos aqui os versículos 10 e 11, onde ele faz essa repreensão a Pedro, mas lá no Evangelho de Mateus, a narrativa diz assim: Jesus repreendeu a Pedro e disse: acaso pensas que não posso rogar ao Pai e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, se Jesus quisesse, Ele simplesmente rogaria ao Pai e então seriam enviadas mais de 12 legiões. Legião é um termo militar, e legião significava uma companhia de entre 3 a 6 mil soldados. Então, se a gente colocar por baixo, então cada legião, mais de 12, cada legião teria aproximadamente 3 mil anjos, se ele quisesse se livrar da morte. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele poderia simplesmente com a palavra, simplesmente com o desejo, ter eliminado todas aquelas pessoas, mas ele não fez. Por quê? Porque ele estava determinado em ir à cruz para salvar pecadores conforme a vontade do Pai. Este é o segundo fato que evidencia isso, o fato de que ele é todo poderoso, mas mesmo assim deixa-se prender. O terceiro fato, irmãos, que demonstra essa voluntariedade e determinação do Senhor Jesus Cristo em ir à cruz, se encontra exatamente nos versículos 10 e 11, porque nós vemos aí que mesmo, e esse é o terceiro fato, mesmo sabendo que o cálice que deveria era o da ira de Deus, ele seguiu adiante para bebê-lo. Mesmo sabendo que o cálice que ele beberia era o cálice da ira de Deus, ele seguiu adiante para bebê-lo. Vejam os versículos de 10 a 11, quando nos diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então ele sabia que o cálice era o cálice do Pai. E cálice, irmãos, é uma imagem que vem do Velho Testamento, uma figura que vem do Velho Testamento. E a figura do cálice nos remete à ira de Deus. É como, por exemplo, essas vasilhas aqui, esses recipientes, então, se estão cheios de água. Então é como se a ira de Deus chega ao limite e agora é derramado. Quem bebe é alguém que está sofrendo o juízo de Deus, a ira de Deus. E esta é a figura. Por exemplo, no Salmo 75, verso 8, nós temos o seguinte, ouçam: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sovem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Em Jeremias 25 diz assim: toma da minha mão este cálice, o vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te envio. Então a ideia de cálice é o cálice da ira de Deus, que se derrama. E Jesus disse que ele veio exatamente para beber, que ele iria exatamente beber este cálice, no lugar de pecadores, para que nós pudéssemos não beber. E aí nós aprendemos lá em Mateus, irmãos, que mesmo quando ele estava ainda no jardim, ele orou ao Pai. Lá em Mateus, no capítulo 26, lá, o evangelista ali mostra que lá no jardim ainda, ele, antes que chegasse o traidor, ele foi ao Pai e orou por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, naquele momento de angústia, de aflição do nosso Redentor, ele se coloca diante do Pai e faz essa petição, mas inteira submissão ao Pai.
mas ele entende ali que ele tinha que beber. Quando ele sai dali resoluto, determinado a beber este cálice, o cálice da ira de Deus, que era algo muito mais sério do que aqueles cravos romanos, do que aqueles açoites terríveis, do que aquela cruz maldita. O cálice da ira de Deus derramando-se sobre o nosso Redentor. Então foi isso o que aconteceu. Ele foi ali para beber o cálice da ira. E observe que ele diz assim, ele faz uma pergunta retórica aqui no final do versículo 11. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ou seja, a resposta aqui, ele vai beber sim. Ele vai beber, porque ele está determinado a fazer isso. Então, irmãos, o que nós podemos aprender daqui desse texto? Eu quero destacar aqui algumas lições para a nossa vida e a nossa edificação. Espero assim que o Espírito aplique ao nosso coração. A primeira delas, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nesse texto nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele é que é o grande herói de toda a história e da vida real. E, vejam, Ele sabe o que vai acontecer com Ele. Ele sabe que ele será preso, ele sabe que ele vai beber o cálice da ira, ele sabe de cada detalhe que vai acontecer, mas mesmo assim ele segue adiante, determinado para morrer no lugar de pecadores, conforme a vontade do Pai. Ele é o grande herói. Ele, de fato, ele foi determinado em cumprir a missão e a cumprir cabalmente. Ele enfrentou os maiores desafios. Ele se tornou como um de nós, aquele que não conhecia limitações, se tornou como um de nós e passa a ter necessidades básicas, como ter fome, sede, cansaço. Ele enfrentou os maiores inimigos, o pecado, o diabo e a morte, mas em tudo isso saiu vitorioso. Ele é o grande herói da história e da vida real. Nesses tempos de vingadores, quantas pessoas não estão indo ou não foram ao cinema, quantas pessoas não são fãs desses heróis e acompanham e sabem de história dos bastidores, muitas vezes não sabem quase nada de Cristo. Eu estou falando de crentes, não sabem quase nada de Cristo, ou pouca coisa de Cristo. Tem tanta determinação em ler os quadrinhos, em ler os bastidores, os comentários, o que está sendo dito, mas não tem a mesma disposição para abrir a palavra, estudar a palavra, a respeito da qual o Senhor Jesus Cristo diz: vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Esse é o grande herói, e o verdadeiro herói. Thor, Homem de Ferro, Hulk, e todos os outros são apenas fantasias, ilusões, criações. Esse aqui não. Esse é o herói. Ele vai redimir toda a criação, uma nova humanidade e toda a criação do grande vilão, do grande inimigo, o pecado. Ele vai destruir, pisou a cabeça da serpente. Ele vai destruir o último inimigo, que é a morte, quando ele vier para ressuscitar os seus e transformar os seus, a fim de que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, esse corpo mortal seja revestido de imortalidade, e assim tragada será a morte. Cadê a morte, a tua vitória? Esse é o herói. É ele que nós devemos admirá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, venerá-lo. Esse é o verdadeiro herói. Conheçam-no, amem-no, adorem-no, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Uma segunda lição aqui, irmãos, também importante, é que, vejam, apesar da salvação ser totalmente gratuita para todo aquele que nele crê, para Cristo ela custou muito caro, muito caro. Foi pago um preço altíssimo. O próprio Filho de Deus se tornou como um de nós. Como a Bíblia diz, ele não usou, sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e na figura humana se humilhou até a morte, e morte
de cruz. Quando você lê as narrativas dos evangelhos, nesse momento aqui, a partir do Getsemane, você vai ver a agonia, a aflição. Jesus disse: a minha alma está aflita, está triste até a morte. Tem uma narrativa, tem um evangelho que narra que a aflição era tão grande que ele suou sangue. E ele sabe o que está esperando ali na cruz: o inferno. Porque é isso que foi a cruz. A cruz foi o inferno. O que é o inferno? O inferno é a ira de Deus se derramando continuamente, de maneira contínua, sobre pecadores, sobre o diabo. Ele vai para lá também. Todos aqueles que não creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Cristo sofreu o inferno de maneira intensiva. A ira de Deus se derrama sobre ele naquele momento. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, que Deus agradou moê-lo ali na cruz, para que eu e vocês não provássemos dessa ira eternamente. Para nós, de graça, mas para ele foi um preço muito alto. Ele carregou o madeiro com os nossos pecados, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Ele recebeu uma coroa de espinhos que certamente doeu de maneira tremenda ali, para que nós recebêssemos a inacessível coroa da glória. Ele foi despido ali na cruz. Que momento vergonhoso e humilhante a palavra de Deus nos mostra, para que nós fôssemos revestidos da sua justiça perfeita e pudéssemos ser aceitos plenamente e sem reservas por um Deus santíssimo. Irmãos, essa verdade é tão maravilhosa, porque, meus queridos, a obra de Cristo nos faz aceitáveis de uma maneira plena e total. Uma coisa que às vezes é muito perturbador entre os crentes é que às vezes nós estamos, ou alguns estão, achando que são aceitos à medida que têm um desempenho cristão melhor. Mas nós não somos aceitos por Deus pelo nosso desempenho, pela nossa performance cristã. O que nos faz aceitáveis é o sacrifício, a obra perfeita de Cristo, de maneira que naquele dia que você creu em Cristo, você foi aceito por Deus. E não haverá nenhum dia, nem mesmo na eternidade, que você será mais aceito do que naquele primeiro dia. Sabe por quê? Porque a base da nossa aceitação é a obra perfeita, imaculada e inalterável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa saber disso. Que um pecador como eu sou aceito por Deus, um Deus santo, justíssimo. Eu posso me aproximar dele e dizer: Pai, por quê? Por causa do seu Filho bendito Jesus Cristo, que foi abandonado naquela cruz, que suportou em meu lugar a ira de Deus, bebeu ali o cálice da ira, de maneira que não sobrou nem uma gota para nós, até as escórias ele bebeu para a nossa redenção. Ele suportou a ira de Deus para que nós vivêssemos em paz com Deus. Ele foi moído para que nós fôssemos sarados. Ele sofreu o inferno para que nós herdássemos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é o nosso Redentor. Para ele foi pesado demais. Para ele foi sofrimento, um homem de dores que sabe o que é padecer. E agora nós recebemos de graça. E até a fé para abraçar esse Cristo, ela ainda é dom de Deus. Que coisa maravilhosa. Essa é a salvação. Se você não é crente em Cristo Jesus, eu quero dizer para você, você não encontra isso em nenhum outro lugar. Você pode ir do ocidente ao oriente, de norte a sul. Você não vai encontrar isso em outro lugar, nem em ninguém. Somente em Cristo. E é dele que você mais precisa. Não há necessidade maior que você tenha do que de Cristo. Sua maior necessidade não é dinheiro, não é saúde. Sua maior necessidade é Cristo. Porque sem Ele,
o que é morte. O que é morte. Um dia eu vi na traseira de uma van, eu gosto de escrever algumas frases, né? E tinha lá: você pode até viver sem Cristo, mas será horrível morrer sem Ele. É verdade, será horrível, porque Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Ou seus pecados foram punidos em Cristo, ou seus pecados serão punidos em você mesmo, no inferno para sempre. Creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados e viva para a sua glória. Quanto a nós, irmãos, nós devemos viver de uma maneira digna dessa graça do sacrifício do nosso Senhor. Quando nós estamos nos envolvendo no pecado, quando nós estamos dando lugar ao pecado, flertando com o pecado, nós estamos desprezando esse sofrimento tão grandioso, imenso, tremendo do nosso Redentor. Ele sofreu para nos livrar da condenação eterna, do poder do pecado, para que nós pudéssemos viver uma vida santa. Vivamos por modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos vidas santas e piedosas. E por último, irmãos, eu queria destacar aqui nesse texto, tem aqui uma palavra de advertência. Vejam, não é por ser religioso que nós estamos salvos. Vejam, nós temos aqui quem são os grandes opositores do Senhor Jesus Cristo nesse texto. São Judas. Veja que Judas recebe uma escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, versículo 3, alguns guardas para prendê-lo. E se você ler a narrativa dos evangelhos, esses sacerdotes e os fariseus são os principais opositores do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são eles? São os teólogos, são os pastores da época, por assim dizer. Essas pessoas se levantam contra o Senhor Jesus Cristo. São pessoas religiosas que todo sábado estavam abrindo a lei do Senhor e lendo a palavra de Deus, que todo sábado estavam ali nas sinagogas e que estavam quase todos os dias no templo. Mas essas pessoas, elas não tinham nada a ver com Deus e com seu Filho bendito Jesus Cristo, apesar de serem religiosas. Nós lemos na liturgia, o irmão Alan leu ali Mateus 15, quando diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Assim era esse povo. E não é muito difícil, irmãos, termos em nossas igrejas pessoas assim, que estão no contexto da igreja, estão todos os domingos nos cultos na escola bíblica, mas cujo coração está longe do Senhor. Que isso não seja verdade nem em relação a mim nem a vocês. Então tenhamos cuidado para não vivermos uma religiosidade vazia, sem sentido, simplesmente ritualista, mas que de fato o nosso coração seja inflamado por este Evangelho, que tenhamos amor a este Redentor bendito e vivamos de acordo com os seus ensinamentos, vivamos à luz desse Evangelho maravilhoso, porque essas são evidências sim de alguém que está em Cristo. Não é apenas estar na igreja, não é apenas ser membro da igreja, não basta ser filho de crente. É preciso que sejamos filhos de Deus, verdadeiramente. Então, meus irmãos, você que é membro da igreja, verifique a sua vida. Será que a sua vida evidencia que você é um crente em Cristo Jesus? Será que a maneira como você tem vivido é uma maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho que nós estamos expondo aqui? Como é seu dia a dia? Como é a sua semana em relação ao Evangelho? Eu tenho dito, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo que parece que é assim. O nosso cristianismo é um cristianismo de final de semana. A gente se reúne no sábado para a reunião das sociedades internas ou alguma outra reunião, no domingo a escola bíblica e à noite o culto. E durante a semana, cada um cuidando dos seus afazeres. Reino de Deus, zero. Cada um cuidando dos seus afazeres, trabalho, estudo, alguma outra coisa. Nem se pensa muitas vezes em reino. Quando na verdade a principal causa na vida de cada um de nós deve ser a causa do reino.
Isso de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta, de quinta a quinta, de sexta a sexta, de sábado a sábado. Nós devemos entender, somos súditos desse reino, esse mundo vai passar e nós temos que trabalhar pelo reino de Deus, vivendo uma vida santa lá fora, pregando o Evangelho, anunciando essa mensagem bendita que esse Salvador maravilhoso, o eterno Filho de Deus, se fez homem para salvar pecadores. Nós devemos proclamar essa mensagem e viver a luz dela, viver a luz dessa mensagem. E às vezes, irmãos, eu tenho também falado que um dos grandes problemas da nossa geração é que às vezes nós não sabemos aplicar o Evangelho à nossa vida, nós não sabemos viver a luz do Evangelho. Como é isso? Deixa-me tentar aqui dar alguns exemplos. Se você ler o Novo Testamento e com atenção, você vai perceber que em quase tudo os apóstolos aplicavam o Evangelho. Por exemplo, a respeito dos relacionamentos, Paulo vai dizer aos Efésios: perdoai-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, o que é viver a luz do Evangelho? Significa, eu fui perdoado por Deus, toda a minha dívida foi quitada, eu não fiz nada, eu não merecia, mas foi quitada. Agora eu devo perdoar também o meu irmão, aqueles que me ofendem, ou aqui, mesmo que não seja o meu irmão, mas aqueles que me ofendem, eu devo perdoar. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está levantando uma oferta para os crentes pobres da Judéia, lá no capítulo 8 da primeira carta, da segunda carta. E então, um dos argumentos que ele usa para motivar aqueles irmãos a ofertarem é o seguinte: sabemos a graça de Cristo, que sendo ele rico, se fez pobre por amor de vós, para que vós vos tornasseis ricos. Ele está aplicando o Evangelho àquela situação, ou seja, os coríntios deviam entender: nós éramos miseráveis, Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos da graça de Deus. Agora, o que é da nossa parte contribuir para os nossos irmãos pobres da Judéia? Então é aplicar o Evangelho à nossa vida. Olhe para o Evangelho, o que você vai ver no Evangelho? Você vai ver alguém se sacrificando por outros. Olhe para o Evangelho, você vai perceber alguém buscando a reconciliação com outros. Olhe para o Evangelho, você vai encontrar misericórdia, graça. Aplique isso à sua vida e aos seus relacionamentos. Isso é viver à luz do Evangelho. Paulo vai falar aos maridos. Olha o que ele vai dizer. Ele diz: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. É aplicar o Evangelho ao relacionamento conjugal. Então, todas as áreas da nossa vida nós devemos aplicar o Evangelho, viver a luz do Evangelho. Como nós estamos sob a luz dessas lâmpadas, toda a nossa vida deve estar sob a luz do Evangelho bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos, irmãos, verdadeiros cristãos, para que nós evitemos uma falsa religiosidade, para que nós evitemos uma religiosidade ritualista e lá no final não sejamos surpreendidos, porque o Senhor Jesus Cristo disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos isto em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. E Jesus vai dizer para essas pessoas, conforme Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, nunca vos conheci. Pessoas dentro da igreja, que Deus nos livre de tal situação. Vivamos vidas santas, vivamos por modo digno do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é viva e eficaz. Agradecer pela obra perfeita do Teu Filho bendito Jesus Cristo, que se fez como um de nós, para em nosso lugar beber o cálice da ira do Senhor, a fim de que nós tivéssemos paz contigo para todo sempre. Ó Deus, obrigado por tão grande Salvador.
por tão grande salvação. Agora, Senhor Deus, ajuda-nos a vivermos por modo digno deste Evangelho bendito. É o que nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.